Olá, tudo bem? Como prometi, hoje vou fazer a instalação do Debian 11 livre, né, versão free, com a ISO NetInst. Então, após a instalação, eu também vou mostrar para você como fazer a instalação dos drivers de adaptadores Wi-Fi aqui no Debian, principalmente na versão free. Tudo bem? Então, vamos lá para o vídeo. É o seguinte, eu estou no site distruat.com, busquei aqui por Debian e aqui é o Debian 11 Bullseye. Não há necessidade de você entrar no site do Debian para baixar essa ISO. Aqui mesmo no Distruat, no site Distruat, você pode selecionar aqui a ISO NetInst. Se você clicar aqui, você vai baixar. Ela é pequena, 377 megas. Eu já baixei. Vou fechar aqui e já vou mostrar para você a instalação. Ok, aqui é o boot. Nós temos aqui três opções de instalações. Nós temos o modo gráfico, nós temos o modo comum, que não é gráfico, e o modo avançado. Nós podemos aqui escolher qualquer um deles. Eu vou escolher esse modo aqui. É o modo não gráfico, não é tão difícil, tá? Vamos lá. Aqui nós vamos escolher o português do Brasil. Vamos marcar, layout, ok. O processo não é difícil, é só você ter bastante atenção. Vamos colocar um nome aqui. Aqui eu vou colocar Tico, um Enter. Tico em nome de domínio também, um Enter. Vou criar uma senha de root e vou repetir. Agora eu vou criar um nome completo para o novo usuário. Eu vou colocar Tico. E agora, nome de usuário para a sua conta, ou seja, vou deixar Tico também. Vou criar uma senha e vou repetir ela. Ele está obtendo a hora de um servidor de rede. Agora eu vou selecionar o fuso horário do meu relógio. A minha posição aqui é São Paulo. Vou deixar aqui no modo assistido, usar o disco inteiro para facilitar. E o disco é esse aí de 60 GB, ok? Eu vou deixar a opção primeira aqui, que é para iniciante, facilita também as coisas. Finalizar e escrever as mudanças no disco. Vou permitir que seja escrito as mudanças no disco. Já está formatando e já está instalando o sistema básico. Lembrando que essa ISO é a NetInst. Todos os pacotes adicionais ao sistema básico vai ser baixado da internet. Ok, aqui nessa etapa ele já leu a ISO NetInst e ele está perguntando se eu desejo adicionar mais mídias. No caso, não, porque eu vou usar a internet para fazer isso, então eu vou deixar como não. Vou escolher o espelho aqui e vou escolher o do Brasil. Nós temos no total aqui 9 espelhos. Eu recomendo você escolher qualquer um dos 9, são bons, tá? Mas eu tenho o costume de usar esse aqui. Esses dois aqui, esse aqui, porque esse aqui ele sempre foi um espelho rápido. É da Universidade Federal do Paraná. Vou escolher ele. Aqui eu vou deixar em branco, tá? Aqui o sistema pode fornecer anonimamente aos desenvolvedores da distribuição estatísticas sobre os pacotes mais utilizados em seu sistema. Ou seja, se eu deixar assim aqui, ele vai conseguir pegar como eu estou usando o meu sistema, qual pacote eu uso mais ou uso menos, certo? Eu vou deixar não. Aqui é o seguinte, nós já temos o GNOME marcado. Você pode escolher até todos se desejar. Lembrando que cada um que você escolhe a mais é mais tempo para ser baixado e mais espaço a ser consumido no seu HD. Eu vou deixar somente o GNOME para ficar mais fácil de instalar, mas você pode escolher qualquer um. Vamos dar um Enter. Agora ele vai baixar esse total de pacotes aí, são 1365 pacotes. E após serão as configurações finais. Nós temos que instalar agora o carregador de inicialização, o Grub. Então eu vou marcar o sim. Vou informar aqui o dispositivo,
o dispositivo você tem que saber qual é. No meu caso aqui é justamente o HD virtual que criei. Se você tiver mais de um HD, tenha cuidado. Recomendo você colocar no HD em que você formatou. Vou dar um Enter aqui. E ele já está finalizando a instalação. Ok? Instalação completa. Eu vou simplesmente dar um Enter para reiniciar o computador. Aqui já é o boot do Debian 11. Vou entrar com o usuário que criei. Colocar a senha. Beleza. Vou ajustar aqui a resolução da tela. Venho aqui em telas. Aplico. Ok. Bom, agora eu vou habilitar o sudo. Deixa eu só entrar aqui no terminal. Para habilitar o sudo aqui, o que acontece? O Debian, quando você instala ele, ele não dá suporte ao seu usuário usar o sudo. Bom, eu vou habilitar o sudo para meu usuário fazendo o seguinte. Eu já estou aqui como root, eu preciso estar como root, tá? Para estar como root é muito fácil. Eu vou sair aqui, vou entrar novamente. É simplesmente su, coloca a sua senha de root e você está como root. Certo? Agora eu vou entrar com o nano em /etc /suders. Beleza, entrei aqui. Aqui eu vou simplesmente acrescentar aqui o usuário Tico. E aqui eu vou digitar isso aqui. Mesma coisa que está em cima, eu vou colocar aqui embaixo, que é isso aqui. Ok, isso aí, vou dar um Ctrl O para salvar e um Ctrl X para sair. Beleza, vou sair do usuário root e agora eu vou dar o sudo apt update. Agora eu já consigo fazer a atualização. Lembrando que como eu instalei com a ISO NetInst, o sistema já está automaticamente atualizado. Bom, o sistema está instalado, tudo bonitinho. Vou tentar abrir aqui os aplicativos para ver se estão todos funcionando. Esse é o LibreOffice, versão 7.0, já vem instalado aqui no Debian 11. Nós temos outros aplicativos aqui que vem instalado, como o Firefox, o ChaseCam. Ele traz a loja do GNOME e também traz o Synaptic. Você pode instalar programa por meio dos dois. Lembrando que o Debian você pode instalar suporte a Flatpak, a Snap, ele dá suporte a isso. E com respeito a Wi-Fi e a Bluetooth, no caso do Debian, é um pouquinho mais complicado você instalar a versão free, porque você tem que fazer algumas configurações manualmente. Quando você instala o pacote non-free, alguns adaptadores já vêm habilitados. No caso da versão aqui oficial, você tem que fazer manualmente. Não é difícil, tá? Mesmo o Debian oficial, o Debian Free, com todos os pacotes livres, alguns adaptadores Wi-Fi, alguns firmware, o Debian reconhece, como é o caso desse aí que você está vendo na imagem, é um firmware Halink, e o Debian simplesmente reconheceu. Pode clicar aqui, que ele já está aqui conectado. Eu simplesmente posso clicar nele e selecionar a rede, e aqui ele já vai achar a rede para mim, e eu já vou conectar. Bom, então é o seguinte, a foto que está aparecendo aí agora é de um adaptador Wi-Fi com o firmware RTL 8188, esse aqui, ó, EUS. Esse drive que eu vou instalar agora serve para esses dois firmware aqui. Esse de baixo também, o RTL 8188FU, também vai servir. Então, quando você for comprar um adaptador Wi-Fi, você veja se é compatível. Então, se for um desses aqui, que são os mais comuns, tanto esse aqui quanto o primeiro, que é isso aqui, o Halink, são os mais fáceis de usar. Esse aqui já, por padrão, o Linux já reconhece. A maioria das distros já reconhece. Já esse de baixo não reconhece, você tem que instalar. Então, os comandos aqui são o seguinte, para facilitar as coisas, eu vou copiar e colar. Depois eu vou colocar esses comandos em tela cheia e vou pedir para você pausar o vídeo para você copiar esses comandos, porque eu não sei se será possível colocar na descrição por ter vários caracteres. Então eu vou pedir para você copiar
anote num papel ou digite aí no editor, porque depois você só copia para o computador, fica mais fácil, né? E aí nós vamos fazer a instalação desse adaptador, vamos instalar o drive agora. O primeiro comando é esse aqui, eu vou copiar e colar, vou colocar a senha, S para aceitar. Lembrando que esse driver ele serve para os kernels Linux a partir do 4.15 até a versão 5.11. Como aqui é a versão 5.10, vai funcionar perfeitamente. Certo? Nós vamos agora dar esse comando aqui, o git clone. Vamos dar esse comando, esse outro comando, completo. Agora nós vamos instalar. Certo? Vamos dar esse comando para copiar ele para cá. Então vamos dar esse comando. Beleza, agora nós vamos fazer o seguinte. Não precisamos nem fazer isso aqui, tá? Nós vamos dar esse comando aqui, ó. Esse comando ele faz o seguinte, para desabilitar o gerenciamento de energia e problemas de conexão e reconexão. Então, esse de cima eu deu um erro aqui, mas não tem problema. Vamos dar o comando de baixo. Agora vamos dar esse outro comando e mais esse comando aqui. Vamos dar mais esse comando, esse outro comando, esse comando. E se caso você deseje desinstalar, o comando é esse aqui, tá? Esses três comandos desinstala o driver. Vamos fechar aqui. Vou fechar isso aqui. Vou reiniciar o sistema. Certo? Reiniciei o computador. Talvez nem precise reiniciar, mas eu tenho essa mania. Então agora eu venho aqui no símbolo da rede. Clico aqui, você pode observar que ele já apareceu aqui, e seleciona a rede. Você pode observar que ele já achou aqui a rede. É só clicar em cima e se logar. Viu? Então esse é o Debian Free, Debian oficial, com a ISO NetInst, e você viu que não é difícil fazer as configurações de Wi-Fi, de Bluetooth. O Bluetooth praticamente é automático, tá? O Bluetooth você não terá problema. Somente no Wi-Fi que muita gente tem reclamado. Mas se você prestar atenção no passo a passo, eu tenho certeza que você vai fazer esse adaptador, o seu adaptador Wi-Fi funcionar. Eu vou abrir novamente aqui o comando, vou deixar em tela cheia e vou pedir para você anotar esse comando e eu peço para você anotar ele num editor de texto, porque fica fácil para depois você só colar. Olha, preste atenção aí no comando. Você vai ter que fazer esse processo aqui se o seu firmware for esse desses dois aqui. Se o seu firmware for Halink e mesmo assim o sistema não reconhecer, você vai dar esse comando aqui, sudo apt install firmware-halink. Você vai fazer o seu adaptador funcionar. Tá? Se for um firmware RTL 8188 EOS ou esse aqui RTL 8188FU, que são os mais comuns, é esse comando que eu acabei de fazer aqui. Então você anota esse comando aqui, dá uma pausa no vídeo, vou rolar um pouquinho aqui, você já deu pausa, tenho certeza, agora eu vou rolar, e aí você continua com o restante dos comandos, certo? Vai dando pausa. E você vai dar apenas até aqui, certo? Eu vou tentar colocar na descrição do vídeo, mas eu tenho certeza que não vai funcionar. É isso aí, então esse é o Debian oficial, versão free, com a ISO NetInst, e essa foi a instalação de hoje para você. Muitas pessoas pediram, e está aí para você o Debian versão 11 Bullseye. Por hoje é só, eu agradeço a paciência e espero você no próximo vídeo. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, faça esse favor, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal, me ajuda muito. Tudo bem? Abraços!